Que o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um de nós neste momento de reflexão. Amém. Todo mundo aqui faz churrasco, não faz? É um assunto que todo mundo aqui conhece, certo? Tem alguém que não conhece churrasco aqui? Não tem, né? E quando a gente vai num churrasco, e aí o cara vem servindo, né? Vai lá e corta. E aí a gente experimenta aquele pedaço de carne e a gente diz, que sal gostoso. Não é assim que a gente faz? Ou a gente chega e fala assim, aonde você comprou esse sal? Eu quero comprar um sal igual, porque esse sal é de excelente qualidade. Não é assim que a gente faz? Não, não é assim que a gente faz. Quando a gente prova um pedaço de carne, a gente diz, que carne gostosa. Quando a gente prova ali uma carne boa, a gente pergunta o quê? Onde você comprou essa carne? Nossa, que carne macia! Esse açougue é muito bom. Alguém lembra do sal? Na hora do churrasco? Dificilmente. E se de repente a luz acaba? Assim que eles eram conhecidos, como os do caminho. Porque eles caminhavam ao lado de Cristo e eles caminhavam também no ensino de Cristo. Então nós temos sal e luz. Jesus, comparando ali os cristãos, aqueles que já creem nele, aqueles que já estão no caminho, como sal e luz. E aí,
quando nós hoje, porque nós também somos sal, nós também somos luz. E aí a gente pensa, mas por que ser sal? Se o sal não é elogiado, quem é elogiado é a carne. Para que ser luz, se a partir do momento em que alguém encontra o objeto, eu sou apagado? Nós vivemos uma vida aqui muito rápida. Nós sabemos, a nossa vida aqui tem um limite. Nós temos um tempo, vamos dizer assim, um tempo de validade. Nós não vamos viver aqui nesta vida eternamente. Nós teremos, dias contados. Mas, apesar da nossa breve vida, Cristo, Ele continua nos dizendo: vocês são sal, vocês são luz. Para quê? Porque se o sal tem um propósito, se a luz tem um propósito, qual é a nossa função nessa história? E nós sabemos bem, a gente já falou isso várias vezes, nós estamos aqui para anunciar a boa nova da salvação, para anunciar que Cristo morreu por todas as pessoas, e assim, através do anúncio que nós fazemos, mais e mais pessoas passam a conhecer a Cristo, mais e mais pessoas começam a andar no caminho, mais e mais pessoas podem confessar a sua fé e assim anunciar o Evangelho para mais e mais pessoas. E assim nós, como cristãos, nós temos um propósito e uma função bem definida. Porque o que acontece se a gente coloca muito sal na carne? Eu não sei assim a quantidade exata agora, mas se a gente colocar 1 quilo de sal em 1 quilo de carne, como é que vai ficar essa carne? Vai ficar boa? Quem aí está mais acostumado, vai ficar boa essa carne? Não vai ficar boa. Por quê? Tem sal demais. E se a gente pega lá 10 quilos de costela, aí a gente pega uma colherinha daquela de café de sal e joga lá. Vai ficar boa aquela costela, né? É menos sal. Não é tanto sal. Não vai ficar boa? Por que não vai ficar boa? Porque é pouco sal. Mas se a gente pega a medida certa para tantos quilos de carne, uma quantidade boa de sal, exata de sal, que a gente já sabe que ali aquela carne vai ficar boa, vai dar certo ou não vai? Vai. Então nem sal de mais, nem sal de menos. Vocês concordam, né? E aí, com a nossa vida. Às vezes a gente pensa que a gente tem que ser cristão demais. Muito cristão mesmo. Nossa, eu tenho que ser bastante cristão. E às vezes a gente vê pessoas que são um pouquinho cristãos só. Né? Através das suas palavras, das suas ações, enfim. Só um pouquinho. Né? Ah não, ser um pouquinho de cristão tá bom já. Já tá bom ser um pouquinho. Nem ser cristão demais, nem ser cristão de menos. Ser cristão na medida certa. Ah, mas como é que eu vou saber qual que é a medida certa? O apóstolo Paulo, como nós ouvimos na carta ali de 1 Coríntios, ele não chegou lá falando uma sabedoria que ele tinha. O apóstolo Paulo era muito estudioso. Ele poderia chegar lá e, com a sua inteligência, colocar ele em evidência. Ser um baita cristão. Mas não.
O apóstolo Paulo foi cristão na medida certa. Ele foi cristão na dosagem exata, para aquilo que era necessário ali. Na nossa vida também, não precisamos ser muito, mas também temos que cuidar para não ser pouco. Sermos cristãos na dosagem certa, na medida certa. Ali onde Deus nos colocou. Deus nos colocou, não foi por acaso. Deus nos colocou pessoas ao nosso lado, não foi por acaso. Mas para que nós pudéssemos viver a nossa fé. Para que nós pudéssemos compartilhar ali a nossa fé. E assim, ser sal na medida certa para aquelas pessoas. E a luz? A mesma coisa com a luz, né? A luz tem uma intensidade. Imagina se a gente está num lugar escuro, andando, de repente ali fora, né? Está lá no meio da grama ali, onde não tem muita luz, e alguém perde uma chave. Uma chave está lá solta, perde, caiu no meio da grama, nossa, e agora? Está escuro. Adianta a gente trazer o sol para procurar? Bom, se a gente pudesse, né? Vamos puxar o sol para cá, né? Tem muita luz. Não funciona. Se a gente pegar um palitinho de fósforo, riscar ali, né? Talvez vai achar. Mas é uma luz bem fraquinha. Para encontrar algo que está perdido na escuridão, não precisa ser necessariamente a maior luz de todas. E também não a menor, mas a luz na intensidade certa. Nós podemos chegar ali com um refletor desse tamanho, né? Vai até prejudicar a nossa visão. Pensa olhar, né? Um farol ali bem aceso. Vai mais atrapalhar do que ajudar. Tudo na medida certa. Tudo na intensidade certa. Muitas vezes nós ficamos preocupados se somos muito, se estamos fazendo muito ou se estamos fazendo pouco. Mas nós precisamos sempre nos lembrar de fazer aquilo que é o mais adequado, aquilo que é o ideal. Muitas vezes o sal, ele vai dar uma ardida. Vocês já experimentaram colocar o sal numa ferida? Para quem trabalha, né, muito aí, né, debaixo do sol, se o suor começa a escorrer, porque tem sal junto ali, né, no suor, vai para o olho, o que acontece com o olho? Ele arde também, né? Nem só o sal, muitas vezes, né, vai deixar algo mais gostoso, mas às vezes ele vai dar uma ardida também. E é isso que nós vemos na palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus vai incomodar a gente um pouquinho, quando nós ouvimos, né, algo que não agrada muito aos nossos ouvidos, porque nós ouvimos aquilo que nós não queremos ouvir. Nós não gostamos de ouvir que nós somos pecadores. Vocês gostam de ouvir que fazem coisas erradas? Não. Eu não gosto de ouvir que eu fiz uma coisa de errado. A gente fica meio para baixo. E aí, às vezes, é essa palavra de Deus que toca na nossa ferida, que toca no nosso pecado e nos incomoda, arde. Mas quando nós vemos o Evangelho que traz um sabor diferente para a nossa vida, quando nós vivemos e confessamos a nossa fé ali no nosso dia a dia, que nós cremos em alguém que também veio e fez aquilo que deveria fazer na medida certa. A partir ali do versículo 17, Jesus diz: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Cristo, ele também age na medida certa. Para que Jesus foi enviado ao mundo?
Para que Jesus foi enviado ao mundo? Para ser... O que Cristo é de vocês? Salvador. Então ele foi enviado ao mundo para ser Salvador. Nem mais, nem menos. As pessoas estavam esperando ali alguém que os liderasse politicamente, os libertasse. E Jesus poderia ter feito mais coisas. Jesus poderia ter subido lá na sinagoga e falar assim, ó, a partir de hoje a lei de Moisés cancelada. Por quê? Ele é a palavra, o verbo de Deus que se fez carne. Ele poderia chegar ali e trazer uma palavra diferente. Ele poderia ter pegado, olha, o que os profetas falaram lá atrás, acabou, agora é a minha palavra, porque ele é a palavra. Mas ele não fez. Ele fez exatamente aquilo que ele deveria fazer. Morrer numa cruz por você. Ressuscitar no terceiro dia por você. Dar a salvação para você. Jesus não simplesmente acaba com tudo aquilo que os outros fizeram. Porque Moisés, ele também fez na medida certa. Os profetas também fizeram tudo na medida certa. Tudo aquilo que Deus planejou para que eles fizessem, eles fizeram na medida certa. Cristo, ele vem e traz, né? Depois nós vamos ver na sequência das leituras o que ele diz aqui, né, que ele veio dar o sentido completo. Isso a gente vai ter ali depois, né? Esse sentido completo que Cristo vem dar para a lei, para que a gente não haja como os fariseus, como diz ali no finalzinho, né? Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Imaginem o povo ouvir isso aí. Poxa vida, se eu tenho que fazer mais do que os mestres da lei, que decoravam todo o Antigo Testamento. Eles tinham tudo de cor. Mais que os fariseus, que não se sustentaram com 10 mandamentos, foram lá e fizeram mais uns 600 e poucos, né? 633. É muito pouco mandamento que Deus deu, né? Vamos fazer mais. Pessoas que pegaram aquilo que Deus deixou, a sua lei dada por Moisés, o seu evangelho dado pelos profetas, tudo isso que Deus revelou ao povo do Antigo Testamento, os mestres da lei e os fariseus quiseram fazer mais, colocar mais, quiseram ser muito temente a Deus, mas muito mesmo. E aí, como a gente já falou antes, quando coloca sal demais na carne, estraga a carne. Por isso que Jesus diz que eles precisavam fazer a vontade, fazer além daquilo que os fariseus faziam. Que é o quê? Não apontar para as ações próprias, mas apontar para Cristo. Os fariseus e os mestres da lei, eles estavam deixando de apontar para Cristo, para apontar para eles mesmos. Os mestres da lei, ao invés deles iluminarem o caminho das pessoas para Cristo, eles queriam que a própria luz deles brilhasse por eles e para eles. Por isso que fazer mais ou ser mais fiel do que os mestres da lei e os fariseus é fazer na medida certa. É lembrar que não sou eu o mais importante. Eu não sou no churrasco ali a peça mais importante. Eu sou o sal, que às vezes ninguém lembra, mas que é importante. Lembrar que
A luz não é para que os outros me vejam, mas para que os outros encontrem Cristo. E que, quando encontrarem, tudo bem, se fizerem esse movimento. Eu preciso encontrar Cristo. E aí pega, né? Eu encontrei Cristo. Beleza, obrigado. Tchau. Nós direcionamos com a luz as pessoas para Cristo. É isso que nós, cristãos, fazemos, sendo sal e sendo luz, na medida certa, apontando para Cristo e levando pessoas para Cristo. Cristo, como eu disse, fez exatamente aquilo que era necessário para salvar cada um de vocês. Agora, com a nossa breve vida, com o breve tempo que nós temos aqui neste mundo, nós podemos levar Cristo para as outras pessoas, para que elas possam saborear, não por causa do sal, mas por causa da carne, do principal, que é Cristo Jesus. Que possamos sempre nos lembrar e apontar para aquele que nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que nos tirou de uma vida de perdidos e condenados para uma vida eterna, plena, ao lado do nosso Deus. Possamos viver assim, nem de mais, nem de menos, mas na medida certa. Amém.